Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Boa noite com Jesus.
Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus disse aí no verso 7, São João capítulo 10, ele disse, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Na Epístola Universal de São Judas, é um capítulo só, versículo 5, ele diz, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor Deus, Pai amado, nós oramos ao Senhor. Essa oração é súplica, essa oração é gratidão. Isso em um todo, entre cânticos, orações, louvores, glorificações, entre tudo, resume-se numa oração, numa adoração ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que Tu aceites esta oração, essa adoração. Sair de casa e vir para a Tua casa, para se assentar aqui, compartilhar, cantar, orar, isso é adorar ao Senhor. É adorar em espírito e em verdade. E nós pedimos, porquanto foi muito significativo, muito importante, e aliás, a expectativa toda desde o Éden, desde Abel, foi o Senhor aceitar o sacrifício, aceitar a adoração. Os patriarcas se davam por vitoriosos quando constatavam que o sacrifício houvera sido aceito. Senhor Deus, toma e receba a fé de cada um nas Tuas mãos, como um sacrifício vivo, agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Eu quero adiantar um texto, um parágrafo, que é o parágrafo 104 da mensagem O Profeta do Século XX. O Profeta do Século XX, parágrafo 104. Agora, quando Deus falou através destes sinais, só ficou uma porta aberta. Israel tinha que sair do Egito. O êxodo tinha que vir. Também em nosso dia haverá um sinal final com vindicação. E também em nossos dias haverão de terminar. Isto quer dizer, a porta se fechará e o rapto virá. A irmã teve dificuldade para cantar, mas
Só o título do hino já diz tudo. A porta está fechando. E São Judas, preste bem atenção, São Judas diz: mas quero lembrar-vos, eu quero vos lembrar. Tem trechos, parece que tem que pegar nos ombros assim, sacudir. Ei, escuta. Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, é questão só de lembrar, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso significa que nem todos saíram de lá crendo. Saíram por circunstâncias, mesmo políticas, por serem daquela nação, por serem israelitas. Saíram levados, quem sabe, pelo marido, pela esposa, pela namorada, pelo namorado, pelo pai, pela mãe, e pela circunstância de pertencer àquele povo, de pertencer àquela família. Há muitas pessoas, crianças mesmo, que têm a circunstância de ter nascido numa família que congrega na mensagem, que é da mensagem. Uma vez vencida aquela circunstância, alcançando a idade, a primeira coisa que eles fazem é não virem mais à igreja. Muitos deles decidem, ainda comendo do pão e vivendo da cama, do teto de seus pais, como se eles tivessem direito de decidirem por si mesmos, de não virem mais à casa de Deus. Ali não tinha como, boizinho, ninguém queria a mocinha mascando chiclete ali fora, aquela saiona comprida e transparente, rachada até no joelho, dizendo: não, eu não vou. Ela tinha medo de dizer isso, ela não queria ficar lá porque a coisa estava preta lá, a coisa estava feia. Ninguém queria ficar lá, como ninguém quer ir para o inferno. A coisa estava preta, pragas, mais pragas, rãs, pulgas, trevas, e fora disso, escravidão, amassando barro. Então, saíram circunstancialmente, mas não creram. Na hora da adversidade, logo no primeiro impacto, alguns já murmuraram. E ali mesmo ficaram. A murmuração é um perigo. E é tão fácil murmurar. A murmuração tem como chave a razão. É tão fácil murmurar. E é um dos pecados que mais irritou a Deus lá no deserto. Foi a idolatria e a murmuração. Murmurar é queixar, viver queixando, lamentando, insatisfeito. Eu já disse para as várias pessoas, mesmo moças, mulheres, homens, rapazes,
nós temos essa tendência de queixarmos, de lamentarmos, de murmurar. Esquecendo-nos de uma coisa: basta você perguntar quem seria eu se não fosse esse homem com o qual que eu me casei. Eu seria como o resto da minha família. Indubitavelmente. Se eu não tivesse o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o que seria de mim? Se não tivesse essa esposa que você tem, o que seria de você? Se não tivesse a igreja que você tem, é fraca? Tem problemas? Arranja uma sempre problema e leva eu contigo para lá. Arranja uma sem problema. Me leva com você. Tem problemas? Mas o que seria de você? O que seria de mim? O que seria de nós, mesmo como igreja, se não for a misericórdia do Senhor? Essa foi a causa de não termos sido consumidos, estarmos como os demais, porque nós podemos estar mal, tão mal quanto possa estar. Não podemos trocar a nossa posição, o nosso espírito, por ninguém que esteja bem lá fora. Essa é a minha posição. E deve ser a sua também. Porque só você conhece o seu espírito. E Deus, mais ninguém. Então eles não saíram crendo. Por isso foram murmuradores. Estavam lá por uma circunstância que se casou com um israelita, foi isso? Que nasceu lá dentro. E isso significa apenas sair dos credos, dos dogmas, do sistema denominacional. Mas o que me chamou a atenção, que eu grifei aqui, não é bem essa parte. É que só ficou uma porta aberta. Quando Deus falou e deu sinais através de seu profeta. Só ficou uma porta aberta. Essa porta era o Mar Vermelho. De um lado, montanhas, deserto. Seria um suicídio galgar aquelas montanhas, dispersar por aquelas montanhas. Atrás, um exército furioso de Faraó. Na frente, o mar. E o mar era a única porta que existia, depois dos sinais. Agora, o sinal abrangia diretamente o êxodo. Significava exatamente o êxodo, a saída, que era o mar abrir. E significava também o fim dos egípcios. Agora, ninguém morreria lá no deserto matado por Faraó, pelos credos, pelas doutrinas das denominações, mas morreria no deserto pelo seu próprio mal, pela sua murmuração. Nenhum soldado inimigo poderia atingir um israelita em circunstâncias
quaisquer, se não for a murmuração, a rebeldia, a desobediência, a falta de gratidão, a falta de pensar o que éramos nós, onde estávamos nós, o que tem feito esse Deus por nós. Então isso é digno de ser apontuado. Faraó, depois do Mar Vermelho, não pôde tocar em um israelita sequer mais. Os credos, os dogmas das organizações religiosas de onde saímos, não podem nos tocar mais. Mas precisa saber se todos têm saído de lá por revelação, pela fé. Porque depois dos sinais que Moisés mostrou, Deus através de Moisés, através do profeta, só restou uma porta. Depois desses sinais que Deus tem dado ao século XX, a coluna de fogo, a nuvem dos anjos, toda a mensagem, todos os sinais, a autoridade sobre a neve, tempestade de neve, a ressurreição do peixinho, o requerimento dos filhos da viúva, a palavra falada trazendo esquilos onde não havia esquilos, criados pela palavra falada. Depois desses sinais tremendos, só existe uma porta para nós: é subir. Ou sobe ou morre, ou sobe ou fica. Portanto, não é tempo de ninguém sustentar uma posição duvidosa. Veja se pode refletir sobre isso. Não é tempo de ninguém sustentar, lutar, sacrificar-se por uma posição duvidosa, mesmo por um sentimento duvidoso. Não é tempo disto. O profeta mostra que não é tempo de enredo, de estarmos enredados, embaraçados. E é tão fácil se embaraçar, e tão difícil é desembaraçar. É tão fácil perder a ponta da meada. Na mensagem A Chave para a Porta, ele mostra que essa chave é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa se você tem perdido virtudes, mas se você tem fé, você agrada a Deus. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele está falando de uma fé que não é a fé que satisfaz o sentido, o tato de pegar nisso aqui, de ver, mas sim de crer.
No caso da cura divina, ele faz menção aqui, no parágrafo 53, ele diz, a mensagem é a chave para a porta. Não há outro nome dado sob o céu pelo qual você possa ser salvo. Somente através do nome de Jesus Cristo. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum credo, nem doutrinas de espécie alguma é porta. É salvação. Somente através do nome de Jesus. Esta é a chave. Não é de se admirar que Pedro usasse uma delas no dia de Pentecostes. Eles queriam saber como entrar naquela porta, dizendo: que faremos, varões, irmãos? Porque naquela hora, quando eles viram o poder de Deus cair, os sinais do momento, eles ficaram diante da única porta. Isso aí é que a pessoa salva. Enquanto ela encontra várias portas, ela não é salva. Mas quando ela bate em tudo quanto é porta, encontra que ela está fechada, cada porta está fechada, ele tem tudo para reconhecer a única porta, a porta aberta, que é Jesus Cristo. Então, Pedro usou a chave da porta quando eles clamaram: que faremos, varões e irmãos? Parece que tinha um exército de Faraó atrás deles. É porque eles sentiram o poder, eles viram, perceberam o poder de Deus ali, os sinais de Deus se cumprindo, coisa que havia sido profetizada pelos profetas do Velho Testamento, por Joel, por exemplo. Então eles se encontraram assim como que encurralados. E que faremos, varões e irmãos? E há somente uma chave, porque há somente uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. E Pedro estava com a chave dela. E ele disse: arrependei cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis os tesouros de Deus. Então não é somente a chave para a cura que está aqui nesse assunto. Para o principal, a salvação. É a chave para a porta, e Jesus é a porta. Há somente uma porta para a cura. E Jesus é a porta. Continuando, ele diz: há somente uma porta para a paz. Sim. Ele diz: a minha paz vos dou. Completando: não vos dou como o mundo a dá. Você pode juntar dinheiro suficiente para comprar sua casa. Você pode juntar dinheiro suficiente para comprar as roupas de seus filhos. Ter alimento para comer. Porém, você pode ter acumulado popularidade suficiente para ser popular entre as pessoas. Mas quando você tira seus sapatos, preste atenção, quando você tira seus sapatos,
Você sabe o que é isso? Quando você chega em casa, a primeira coisa que dá é tirar os sapatos, tirar o relógio, vestir-se de uma maneira cômoda, ir para a cama. Mas quando você tira seus sapatos à noite e se apronta para deitar, há somente uma coisa que pode te dar paz. Somente uma coisa que pode te dar paz. É isto. Se você soubesse que eu morreria naquela noite, há uma paz, e isto é, Jesus é a paz. Ele é a nossa paz. Você teria certeza. Você repousa em paz. Em paz me deitarei, dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele é a nossa cura. Eu sou o Senhor teu Deus que cura todas as tuas enfermidades. Ele é a porta para o céu. E não há outra porta, nenhum outro caminho, mas através de Jesus Cristo. Ele é a porta para o céu. E agora Jesus é a porta para todas as coisas. E a fé é a chave que abre a porta. Ele queria entrar numa igrejinha que estava trancada para fazer ali um avivamento. Para ele poder pregar ali e orar pelas pessoas. Mas estava fechado. Ele disse: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, a chave há de aparecer. Assentou-se ali, na calçada, e de repente chegou um senhor, disse: o que você está fazendo aí? Ah, estou esperando aqui, eu queria abrir essa igreja, mas ela está trancada. Em outras palavras, queria fazer um trabalho aí, eu sou evangelista, eu sou William Branham. Eu gostaria de fazer uns trabalhos aí, agora a igreja está trancada, eu soube que ela está fechada. Ele disse: eu tenho a chave. Antes ele orou, dizendo: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, a chave vai aparecer. Eu não vou arrombar a porta. Não seria certo. Não seria correto. Eu não quero isso forçado. Eu quero isso livremente. Eu quero isso por Deus. Porque senão isso vira um opróbrio para mim. Quantas coisas que um justo rejeitaria, enquanto outros estão à cata daquilo. Quantas coisas. Vira e mexe, sempre sai o casamento. Ora, mas só se Deus te der a chave mesmo. Não força, não. Agora, se Jesus é a porta para todas as promessas de Deus, fé em sua obra consumada abre cada porta de todo tesouro que há dentro do reino de Deus. Você vai conhecer todos os tesouros. Paulo disse: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.
Agora eu pergunto, existe dádiva maior do que essa que você está recebendo? Do que esse conhecimento que você está tomando cada dia, sendo lembrado, como disse São Judas? Então, às vezes, a gente se põe a murmurar, a lamentar, a se queixar. E às vezes chega até olhar para um pássaro e diz: por que eu não sou aquele pássaro é eu? Para que eu nasci? Se eu não nascesse, eu não existiria. Eu não teria céu, mas não teria inferno, não teria obrigações, não teria essa sobrecarga. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, ele desejou ser um aborto. Mas, quando Deus te chama assim, diz aqui: vem cá, eu vou te mostrar aqui só um pouquinho. Você não precisa ver tudo, não. Olha pelo buraquinho dessa fechadura aqui, dessa porta, e veja o que está reservado para você. Veja, veja. Aí então você diz: oh, bem-aventurado meu pai, bem-aventurada minha mãe, o dia que me concebeu. Porque quer ver? Sim, vê pela fé. A fé é a chave que abre cada promessa que ele faz. A chave da fé faz isto: fé em sua obra consumada. É sobre essas chaves que estamos falando. Aqui no parágrafo 51, tem uma coisa que nos abala. Veja só, uma chave, normalmente, quando ela tranca, e quando você encontra uma chave, deve ser de algum tesouro, algo que vale a pena. Ou você nem mesmo trancaria. Se isso não merece ser trancado, se isso não merece ser guardado, se isso não merece ser honrado, se isso não merece ser considerado, simplesmente deixe para lá. Se sua vida, seu corpo não merece ser trancado, guardado, velado, então deixa para lá. Deixe-o à vontade. Se sua alma não tem nenhum valor, quando ele disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, não é o prêmiozinho de loteria, não. O mundo inteiro, se vier perder a sua alma, isso quer dizer que uma alma vale mais do que o mundo. Mas perde-se o senso do valor próprio. Então, não se tranca, não se vela, não se guarda. Aqui está.
É o parágrafo 51, a chave para a porta. Ele disse, olha, um desses dias, mocinha, você vai precisar dessa chave. Um desses dias, rapazinho, você vai precisar dessa chave. Senhora, espere aí, você pode continuar cascavelando, andando com esses saltos altos. Ele diz assim, mas uma hora dessas, você vai trombar com alguma coisa, com alguma circunstância, que vai lhe dizer, pare! Vá para a cama! Vá gemer com um câncer. Ou qualquer outra enfermidade. Pare! Chega! Basta! Você não tem direito de mandar sua alma para o inferno. Se você tem chave, se você tem a chave, você deve cuidar dela. Cuida-te de ti mesmo. Guarda a tua alma. Tranca com a palavra. Agora, se não tem valor, se não merece ser trancado, simplesmente deixe para lá. Mas tranque quando valer a pena. Quando a chave geralmente é a nota para algo, ou o caminho para entrar em algo que vale a pena, que é verdade, que consiste, que tem consistência, que tem promessa de Deus, que existe. Você não está dando a sua vida por mim. Você não está dando a sua vida por ninguém. Você está dando a sua vida por si próprio. Com isso você influencia outros, não há essa dúvida. A chave é para isto que ela serve. E agora ela destrancará algo que vale a pena. Vale a pena? Vale a pena você entrar em determinada condição? Aquele homem que não se assenta e pensa neste tal negócio, se aquilo vai ou não compensar ou recompensar. Ele não sabe como fazer as coisas. Ele mostra aqui no parágrafo 49 também uma outra coisa que está incluída nessa prudência da chave. É a vacina. Ele disse, porém a ciência pensou, se existe tal mal como a paralisia, com certeza há algo para neutralizá-la. Eles lutaram, eles permaneceram nas ruas de botas, o corpo de bombeiros, e estenderam seus chapéus, e pediram esmola, eles mendigaram, eles fizeram tudo, tentando encontrar a chave para destrancar a porta para a liberdade. E finalmente, um cavalheiro cristão chamado Salk descobriu a vacina. Por quê? Havia um mal segurando, havia um assassino segurando, havia uma chave em alguma parte que podia destrancar aquela porta, abrir aquela porta, a liberdade outra vez para o homem. E a vacina Salk foi o grande tratamento. Oh, o que a chave pode fazer!
A vacina foi trazida e agora a paralisia infantil está sendo aniquilada com esta vacina. Porque eles nunca se cansaram e nem deram por entregue. Eles têm o seu lugar. Aquela chave estava em alguma parte. Havia algo que imunizaria aquilo e eles estavam supostos a encontrar aquela chave. Que no parágrafo 62, ele diz: mas quando a Bíblia ensina isto, e eu seguro a chave da fé em minha mão, ou em meu coração, aquilo diz, aquilo é a palavra de Deus, aquilo extinguirá a violência do fogo, ela destrancará a cura dos enfermos, ela destrancará a salvação dos perdidos. Eu tenho que chegar até a porta, tudo em seu nome, seja o que for que fizerdes, em palavras ou em atos, fazei tudo em seu nome, sabendo que a chave que você tem é a fé. Pois se é uma chave denominacional, eu não sei o que isto fará, mas se é uma chave escriturística, ela destrancará, porque Deus disse assim. Agora, não é de se admirar que eles pudessem barrar a violência do fogo, Hebreus 11, e assim sucessivamente. Eles tinham a chave. Deus primeiro acenava, isso aqui é importante demais. Deus primeiro acenava para um daqueles profetas, nada podia barrá-los. Ele não teve que fazer com que ele, como ele faz comigo, às vezes, sempre martelando aquilo, e talvez você, eu espero que não com você, mas sempre me dizendo, vá, faça isto. Então você tropeça. Então vá fazer isto, e volte e faça isso outra vez. Você não fez isso certo, você tem que fazer, você tem que corrigir aquilo. Só um pequeno aceno, somente eles simplesmente podiam sentir o Espírito lhes dizer, é para fazer isto, e pronto. E nada os fazia parar. Irmão, eles fechavam as bocas dos leões, eles escapavam do fio da espada, eles extinguiam o fogo, eles faziam tudo com um simples aceno de Deus, porque eles tinham a chave em suas mãos. A porta sempre estava aberta. Aquela grande fé, eles fizeram coisas para Deus porque nada os detinha. Não havia porta trancada para eles. Como a história diz, que Columba queria entrar naquela cidade e não tinha jeito, ela estava trancada, os portões estavam trancados, mas logo eles foram abertos. Quando Deus manda um homem, não tem porta trancada para ele. Quando Deus manda, uma mulher ser esposa casta, obediente, fiel, justa, uma mãe que ensina o caminho do Senhor aos seus filhos nas horas vagas, ele mandou sim. Não tem que esperar um vento, uma voz de um vento, um anjo aparecer para ela dizendo, ó, Deus me mandou ser uma dona de casa casta, de bom exemplo. Eu quero ver se o diabo pode trancar aquela porta para ela cumprir aquela missão. Não. O mesmo acontecendo com o homem.
Aqui no parágrafo 70, a partir do parágrafo 70, ele conta aquela história, aquele fato que sensibiliza muita gente, que o sensibilizou. Ele disse, certa época aqui, há alguns anos atrás, havia um irmão missionário e ele sentiu que tinha um chamado para a África. Que paradoxo. Ele era um sujeito jovem, tinha sua esposa e 2 filhas lindas, as garotinhas com cerca de 7 ou 8 anos cada uma, e esse jovem companheiro não podia se afastar disto. Ele era um ministro, ele tinha uma boa igreja no interior, mas ele simplesmente não podia se afastar daquele chamado. Ele devia ir para a África. E ele orou dia e noite. Ele não queria ir. E Deus continuou a falar com ele. Você deve ir. E finalmente ele chegou a uma condição até que ele, a prova final, onde ele devia ir. Então ele chegou até o quadro de missões de sua igreja e ele disse, Deus tem me chamado para os campos missionários lá nas selvas da Rodésia. E estas selvas são infestadas pela malária, com febre e com aquele sol quente, praga e lepra e todas as espécies de enfermidades lá nesta selva, sendo o lugar para onde ele iria passar o resto de sua vida, com suas lindas filhas e sua bela esposa. Vendeu sua casa e tudo que ele tinha. Então o quadro missionário queria testá-lo e eles disseram, tem você certeza agora? Ele disse, absolutamente. Tenho certeza. Essa é a única porta que eu vejo. Eles lhe disseram, senhor, já pensou você, deste lado, que você tem 2 garotinhas lindas, e que você tem uma amável jovem esposa, e se você estiver simplesmente, por que você não vai primeiro e vê como é, e então volta? Depois você leva ela lá para ver se ela gostou. Ele disse, não, o Senhor me falou. É totalmente diferente. O Senhor me falou. É a única porta que eu tenho aberta para mim. Oh, é tão real. Ele disse, o Senhor me chamou. E eu não quero deixar meu lar. Eu não quero deixar minha igreja e meu povo. Mas o Senhor me chamou lá atrás, naquela selva. Eu tenho que ir embora. E eles disseram, é a voz da razão. E sabe, irmãs chorando, né? Senhor, você sabia que suas garotinhas podem apanhar febre amarela ou malária com hematúria e morrerem, e de uma hora para outra? E se referiram a diferentes pessoas que haviam perdido seus filhos pequeninos ao levá-los ali, por causa de enfermidades contra as quais eles não tinham vacinas. E disseram, pense na lepra, em sua bonita esposa e suas 2 filhinhas com lepra, e aquele sol quente, e coisas que você terá que enfrentar. Disseram, não está você com medo do perigo de levar seus filhos e esposa para tal lugar? E o missionário se colocou ali, o jovem sujeito, e as lágrimas começaram a rolar por sua face. Ele virou e disse, meus irmãos, minha visão ao chamado de Deus é a única porta, disse ele. Se Deus me chamou para a África, meus filhos e família estarão mais seguros na África do que em qualquer outro lugar. Você está vendo a razão?
Ele disse, e eles já constataram, e sabem, por faltarem mães nos lares, os filhos têm se tornado o que têm se tornado. Por faltarem mães no posto de dever, no lugar para o qual Deus as chamou, as mandou. Mas isso é tremendo. Você sabe que lá no cativeiro de Babilônia, isso é digno de ser repetido. Alguém mais espertinho podia dizer, eu escapei, eu não fui cativo para a Babilônia. Ele estava simplesmente amaldiçoado. Porque aquele cativeiro era sob o assim diz o Senhor. O israelita, o judeu, tinha que estar, só podia estar seguro se ele estivesse no cativeiro. Você diz, mas aquela casa é um cativeiro. Você só pode estar segura dos laços do diabo se você estiver naquele cativeiro. Você só pode estar livre da maldição se você estiver naquele cativeiro. Então, o lugar mais seguro que havia para Pedro, São Pedro, naquela noite era lá na cadeia. Ele não podia fugir. Quem tinha que abrir a porta era o anjo, era Deus. Como abriu? Nós não entendemos por vezes, e por isso então nos colocamos a questionar, a interrogar, a murmurar, e queremos explicações, e direitos, direito da mulher, direito da criança, direito do homem. O mundo jaz no maligno. Só há uma porta, é sair desse sistema mundial, é sair do espírito do mundo. Como o Espírito advertiu hoje de manhã, não pense que você andando de acordo com a moda, você irá para os céus. Amém? O que era isto? Ele tinha a chave do seu chamado, ele tinha fé no que estava falando. Oh, eu pensei, que observação nobre. Quando eu vi isto pela primeira vez, meu coração saltou. O profeta dizendo, meu coração saltou, vem. E repete a frase, se Deus me chamou para a África, meus filhos na lepra e praga e tudo mais, eles estarão mais seguros ali do que em qualquer outro lugar sobre a face da terra. Oxalá que cada um estivesse no lugar, na condição que Deus predestinou para ele. O profeta chegou a falar assim, oxalá que a igreja hoje estivesse na condição de Sansão, porque assim ela faria grande oração, somente mais uma vez, Senhor. Mas nós temos que escolher, elas têm que escolher. Elas têm que impor a condição.
para serem esposas, para serem mães, para fazer o favor de serem mães. A grande caridade, a grande penitência de ser mãe. E muitos filhos são contraídos por um escape, que traz nervosismo, blasfêmia, ataque histérico, ódio contra o marido porque ficou grávida, e depois nasce um selvagem. Nós queremos impor a condição, mas a condição não é nossa, é de Deus. Por isso, eu digo, só havia uma porta para Raabe, só havia uma para ela, e ela conheceu a porta. Eu acho aquilo tão bonito, porque ela distinguiu. Eu gosto até de ponderar isso. Se ela não fosse o que era, se ela não fosse banida da sociedade, se ela fosse uma dama casada, como que ela iria receber os espias em sua casa? Mas Raabe recebia homens na sua casa, então era muito natural para ela 2 homens entrarem ali. Era comum, mas ela teve o discernimento que aqueles homens eram diferentes, eram servos do Deus Altíssimo. E ela enxergou, ela viu que era a porta da salvação dela. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Deus escondeu lá dentro, salvou as suas vidas. E eles fizeram um pacto com ela. Só deixa esse cordão vermelho aí na sua casa, porque tudo isso que você está vendo vai cair, vai ruir, menos a sua. A sua não. Você encontrou a única porta que existe para essa cidade. Aleluia, glória a Deus. A única porta. Bota esse cordão vermelho de pendura na porta lá. Essa casa é reservada para Deus. Não precisa comentar o resto. Aquela mulher do fluxo de sangue batia numa porta fechada, batia noutra. Existe um médico ali que ele veio da Índia agora, ele fez estágio na Índia, e ele vai estancar esse sangue seu, sofrendo, tendo hemorragia, que deveria ser um câncer no útero, sangrando, perdendo a vida, pálida, vendeu a casa, vendeu a herdadezinha que o pai tinha deixado, vendeu as vaquinhas que tinha de resto, vendeu as ovelhas, foi vendendo tudo, acabou tudo quanto é porta que ela batia estava fechada. O médico só sacudia a cabeça, tirar os óculos, falar, passar a mão na barba. Mas um dia, ela ouviu o barulho de uma multidão. Então ela olhou nas suas economias.
ela diz, ela encontrou ainda um restinho de energia, de força. Ela disse, agora eu vou acabar com essa energia que eu tenho, tudo que eu tiver, o restinho que eu tenho, ainda que seja arrastando, e eu vou tocar na orla do vestido dele. Porque ele é a porta que eu encontrei. Ele é a minha porta. Achei a porta. Ah, minha irmã, não tem por que orar, não. Bem, é dia de ir para o supermercado, a lista da farmácia. Ah, faltou detergente, faltou isso. Outro dia eu contei. São 11 ingredientes dentro de saponáceos de limpeza. Algum tempo atrás era só sabão de bola. Isso virou shampoo, detergente com cheiro de maçã, sapólio, sabão de pedaço, sabão em pó, amaciante, não sei mais o que, 11 ingredientes. Bem, olha a lista aqui, ó. Precisa orar? Os melhores médicos, melhores hospitais, melhores prevenções. Para que orar? Para que reunir o restinho de força? O profeta disse, deixa, minha filha, que vai chegar a hora. Você que é acostumada a botar um vestidinho com gratidão porque Deus lhe deu ele, vai sofrer muito menos. Você já está acostumada a orar por um pratinho de arroz com um ovo frito e passar uma farinha ali, passar o dia com aquilo. Você já está acostumada com isso, não é? Mas aquela família que até o nenenzinho de 2 anos tem que ajoelhar, não, senhor, papai do céu, ajuda papai a ganhar pão para nós. Não, eles pegam biscoito, jogam para lá, pega o pão que o menino não quer, não, joga para lá. Pega o bife, joga para lá, não quero bife, não, não quero, não, joga para lá. Pega o copo de suco, joga na parede. Eu não gosto disso. Não, eu não gosto de peixe. Não, eu não como isso, não como aquilo, eu não gosto de giló. Eu não como quiabo, não ganhei. Sabe por quê? É porque você não foi filho de uma viúva que tinha que fazer calo nos joelhos para comprar comida no outro dia, né? É por isso? Só há uma porta para mim. Só há uma porta para mim. Só há uma porta para você. Só há uma. E aí o hino que a irmã cantou adverte, ela está fechando. Aqui, nessa mesma mensagem, a chave para a porta, parágrafo 115, dando uma atenção mais especial ao visitante também. Ó que grande porta, arrependei-vos primeiro. A água não perdoa pecados. A Igreja de Cristo prega isso nesta forma, denominação Igreja de Cristo. Mas eu creio no arrependimento, piamente sentido. Arrepender significa virar, voltar, dar meia volta. Você perdeu a marca, você perdeu a chave. Comece de novo. Faça aquilo primeiro.
E seu batismo na água é somente uma declaração exterior de algo que foi feito dentro de você, que você aceitou a Cristo, que você aceitou essa porta, que você encontrou a chave. Voltando para o profeta do século 20, 104. Quando Deus falou através desses sinais, só ficou uma porta aberta. Lá no deserto, Faraó não matou ninguém. Os que morreram foi por rebeldia. Mesmo por outros inimigos, mas por causa da rebeldia. Dá para refletir? Só há uma porta aberta. Para mim, eu só tenho uma porta. Eu não sei o que será de mim. Você dirá, eu não sei o que será de mim. Ele disse, eu não sei. O futuro não nos pertence. Fechamos nossos olhos. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor, Tu conheces melhor a condição que cada um enfrenta em seus sentimentos, em suas necessidades. Espirituais, físicas, materiais, sociais, familiar. Essa condição pessoal. Sinta-se só você e Deus. Pense você sozinha, sozinho. E Deus, mais ninguém. Esse marido pode desaparecer a qualquer hora. Essa mulher pode desaparecer a qualquer momento. Esse pai, essa mãe. Pessoas das quais você depende, nas quais você confia, podem desaparecer a qualquer instante. Pense, eu e você. Isto é, eu, o Senhor, e você. Você e o Senhor. Seria tão bom, tão razoável, tão precioso, se você estivesse sendo apedrejado agora, cabisbaixo, chegou a fechar os olhos, e de repente ter ficado só você e ele. Seria tão melhor, não é? Onde estão os teus acusadores, mulher? Se foram, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Só que ela não foi, não. Ela não soltou-se dele mais nunca. Nem quando ele estava na sepultura. Ela banhou seus pés com lágrimas. Ela entrou pela porta na hora certa. Então é preferível ser uma Maria Madalena, uma Raabe que vê a porta aberta e entra, do que ser a mulher de Ló,
do que ser a senhora primeira-dama, mulher de Caifás, de Anás. E não viram a porta, não puderam entrar pela porta. O ai da lei não pôde conduzi-las a essa porta. Senhor, Tu és a porta. Nós sabemos que Tu és a porta. É a Tua palavra. Nós não queremos murmurar mais. Nós não queremos ser rabugentos. Pessoas que vivem só queixando, cobrando bons tratos, cobrando desculpas, cobrando compreensão, cobrando sentimentos. Nós queremos dizer, ó Pai, que nós somos felizes. Como eu disse essa semana, rico é aquele que é feliz com o que possui. Esse é que é o rico. Amém? E o que é que possuímos? O maior tesouro do mundo, de todo o universo. E não vamos ser felizes com isso? Com o que é que nós seremos felizes então? Rico é aquele que é feliz com aquilo que possui. Esse é que é rico. Em nome de Jesus, agora receba sua cura, sua bênção. Essa bênção que já veio sobre você, por estar na casa de Deus. Senhor, umedeça sua alma com aquela água do Espírito. Aleluia. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te guarde, te guie, te inspire. Que o Senhor te ensine a dar cada passo. Que você possa entender o aceno dele. Que ele não precise gritar com você repetidas vezes. Mas apenas o leve toque da pomba do Espírito Santo conduzindo esta ovelha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se as portas se fecharem para ti e tua luz começar a se apagar, se o vento forte soprar, abrigo na rocha para ti. Amigos sozinho te deixar, e se o medo amigo se fizer, põe tua vida no altar e verás a mão de
Se tuas forças começarem a se esvair e teus ombros não puderem mais erguer, lembra que por ti uma cruz muito carregada carregou. Se o vale da sombra te chegar e a morte vier te açoitar, do Calvário de dor, a vitória sobre a morte conquistou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pois na cruz nossas dores carregou. Nenhum mal eu temerei, vitorioso agora sou. A vitória é nossa